Pessoal, neste vídeo nós vamos explicar para vocês a estrutura da Humanae Vitae, desse documento tão importante. Então é muito importante que você fique atento a essa estrutura, porque isso vai te ajudar a compreender todo o documento conforme você vai assistindo os próximos vídeos e também lendo a encíclica. O documento ele se divide em três partes. Na primeira parte, o Papa ele aborda os aspectos novos do problema, da questão da contracepção, da mentalidade que está acontecendo no mundo, de tudo aquilo que eu falei, né? De pensadores querendo empurrar pensamentos divergentes daquilo que a igreja sempre ensinou, uma liberdade totalmente voltada a si próprio, a um egoísmo, a um egocentrismo. Então o Papa vai apresentando ali essa visão do problema, de um ensinamento que estava sendo dado por pensadores de que para ser livre o homem precisa deixar e executar todos os seus instintos, um pensamento na verdade de libertinagem que não leva à felicidade, muito pelo contrário, leva a uma escravidão dos próprios instintos, né? Nós sabemos disso. Mas então ele aborda sobre esses pontos que está acontecendo, essa mentalidade, essa situação atual do mundo lá em 1968, e ele fala da competência do magistério, ou seja, o magistério é aquele que tem o chamado por Deus, por Jesus Cristo, para dar essa resposta, e essa resposta autêntica, baseado na autoridade do Santo Padre Papa, baseado no chamado de Deus para Pedro, não é? E veja, nesse primeiro bloco ele fala de fato de uma comissão de estudos que foi formada, não é à toa, ele não soltou à toa essa encíclica, não foi do nada que surgiu esse documento, não foi da cabeça dele simplesmente, não, ele consultou muitas pessoas no mundo, cardeais, peritos, médicos, nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. E depois nesse primeiro bloco ele dá a resposta do magistério diante desses estudos, tá bom? No segundo bloco, o Papa gasta um bom tempo para explicar os princípios doutrinais a respeito do amor humano, a respeito da vida conjugal e um dos ensinos fantásticos a respeito da visão global do homem. Uma visão integral. O mundo estava olhando e ainda está, né? O mundo quer ter uma visão fragmentada do homem, ou seja, um aspecto apenas do homem se torna a verdade absoluta, sendo que na verdade o homem é um ser muito mais complexo e é necessário entender essa visão global do homem, essa visão integral do homem, para que não se faça, não se paute a vida das pessoas baseado em aspectos fragmentados, em apenas um dos lados do ser humano. Então isso é muito importante. Neste bloco também dos princípios doutrinais, ele vai falar a respeito dos métodos contraceptivos, vai falar da camisinha, da pílula, do coito interrompido, ele vai falar a respeito dos métodos naturais, né? Alguns deles nós conhecemos como o método Billings. Ele vai falar aqui um dos pontos principais da encíclica, ele fala da consequência que causa no ser humano o uso dos métodos contraceptivos. Muita gente não enxerga isso, e isso é uma das principais coisas que nós devemos olhar na encíclica, dessa encíclica profética de Paulo VI, que fala dessas consequências daqueles que, se a humanidade aderir aos métodos contraceptivos, isso há mais de 20 anos atrás, né? Ou mais de 20, mais de 40, 50 anos atrás, quando foi promulgada a encíclica, ele profetizava isso, e hoje nós de fato vemos tudo isso acontecendo. Por isso que é importante nós conhecermos essa encíclica, esse documento, para que nós tenhamos uma atitude de cristão de fato e lutemos para aquilo que a igreja sempre ensinou, para aquilo que Jesus Cristo ensinou. No terceiro bloco nós teremos as diretivas pastorais, o direcionamento que o Papa dá para a igreja, para os leigos, para os governantes, para todos. Ele fala dessa igreja que é mãe e mestra. Veja, a igreja lançando esse documento, que para muitos foi difícil de absorver, você vai perceber que ela foi totalmente contrária ao pensamento do mundo atual. Totalmente contrária, por isso que ela é profética. Né? Por isso que ela é profética. Foi contrária ao pensamento do mundo. Mas ela não foi contrária simplesmente por ser contra. Ela não foi contrária simplesmente porque ela não liga para aquilo que as pessoas falam. Não.
porque ela é mãe, ela sabe o sofrimento dos seus filhos, ela sabe das dificuldades dos seus filhos. Ela é mãe, mas ela é mestra, ela sabe o ensinamento correto a ser dado. Então, nesse terceiro bloco, ele fala disso, ele fala da possibilidade, de fato, de seguir esse ensinamento da igreja, o porquê seguir, fala do domínio de si mesmo, para nós não sermos escravos dos nossos instintos, dos nossos desejos, fala que é necessário criar um ambiente favorável à vivência da castidade, e no final desse terceiro bloco, ele faz um apelo aos governantes, um apelo aos pais, um apelo aos jovens, um apelo a todo o mundo. Então, neste final, ele faz um grande apelo geral para que todos se voltem para esse ensinamento bimilenar da Igreja Católica. Nos vemos no próximo vídeo.